Daniel 12, verso 1. Naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe, que vigia os filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia. Aqui estão os 5 eventos que acontecerão quando Miguel se levantar. Número 1. Quando Miguel se levantar, ninguém poderá ser salvo. Quando Cristo deixar o santuário celestial, sem um sumo sacerdote, os casos dos justos e dos ímpios são eternamente resolvidos. Ninguém pode então ser salvo. A sentença fatal é pronunciada em Apocalipse 22, verso 11. Aquele que é injusto, que siga sendo injusto. Aquele que é imundo, que seja imundo ainda. Aquele que é justo, que seja ainda justo. Aquele que é santo, que seja santo ainda. Nos primeiros escritos, página 71, também vi que muitos não percebem o que devem ser para viver aos olhos do Senhor. Sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia, todos estão totalmente do lado de Deus ou totalmente do lado de Satanás. Assim como no tempo de Noé, a mão do Senhor fecha a porta da arca. Os salvos são fechados e os perdidos são excluídos. Noé fez seu apelo final, mas o povo continua vivendo perverso, sem saber que seu destino está condenado. Mateus 24, 37 diz: porque como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas aqueles que quiserem ter o selo de Deus serão protegidos. Salmo 27, verso 5 diz: porque no tempo da tribulação, ele me esconderá no seu pavilhão. No lugar sagrado do seu tabernáculo, ele me esconderá. A história de Noé é sobre Jesus Cristo. Assim como um navio de madeira foi levantado na terra para a salvação, assim Jesus foi levantado em uma cruz de madeira e todos os que aceitarem Jesus serão salvos. Número 2. Os 4 anjos liberam os 4 ventos de luta. Apocalipse 7, 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para evitar que qualquer vento soprasse na terra, ou no mar, ou em qualquer árvore. Não prejudiqueis a terra, o mar ou a árvore, até que coloquemos um selo nas testas dos servos do nosso Deus. Os 4 anjos seguram os 4 ventos até que a obra de Jesus fosse feita no santuário. Os anjos estão agora restringindo os ventos da luta até que o mundo seja avisado de sua desgraça vindoura. Mas uma tempestade está se acumulando, pronta para irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar que esses anjos soltem os ventos, haverá uma cena de conflito que nenhuma caneta pode imaginar. Número 3. A maioria receberá a marca da besta. A maior parte do mundo receberá a marca da besta. Por quê? Uma vez que Deus deu uma advertência tão solene para não adorar a besta, por que o mundo inteiro faria isso de qualquer maneira? Há 2 razões. Número 1. Engano. A maior parte do mundo está enganada sobre os eventos do fim dos tempos. Satanás operará através de milagres no fim dos tempos e enganará os próprios eleitos. Os milagres nem sempre podem ser a base da verdade. Apocalipse 13, versículo 13, ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu sobre a terra aos olhos dos homens. Número 2. Pressão. Haverá uma tremenda pressão no fim dos tempos para que as pessoas recebam esta marca e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tenha a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Nós nos referimos a isso como boicote econômico e eles usarão o boicote econômico para pressionar indivíduos ou nações a cumprir o dia obrigatório de adoração imposto pelo papado. Aqueles que recusarem a marca da besta serão ameaçados de morte. Mas as pessoas que escolherem adorar a besta e receberem sua marca sofrerão o vinho da ira de Deus. A ira de Deus são as 7 últimas pragas. Apocalipse 15. Então vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, pois neles a ira de Deus se consumou. Este é Apocalipse 13, versículo 15, quando a ferida mortal é completamente curada. O papado perseguirá e matará os santos, assim como na Idade das Trevas. A história simplesmente se repetirá.
Número 4. O grande momento de angústia de Jacó. De que maneira o tempo de angústia de Jacó foi semelhante ao tempo de angústia para o povo de Deus no fim dos tempos? Um decreto saiu para matar os santos, o que os levou a clamar dia e noite por libertação. Este tempo foi o tempo de angústia de Jacó. Número 1. Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão, e o povo de Deus será ameaçado de morte pelo papado e pelos ímpios. Jacó lutou a noite toda com Deus por libertação, e no fim dos tempos, o povo de Deus clamará a ele dia e noite por libertação. A fé e a confiança de Jacó em Deus e em suas promessas foram testadas ao máximo. E a fé e a perseverança do povo de Deus no tempo do fim em suas promessas serão tentadas ao máximo durante o tempo de angústia. O destino e a perseverança de Jacó foram recompensados com libertação, e o destino do povo de Deus no fim dos tempos será recompensado com libertação. Jesus e Miguel, o arcanjo, são a mesma pessoa? No Novo Testamento grego, a palavra anjo significa mensageiro e arque significa chefe, príncipe, maior ou mais alto. Então, arcanjo significa simplesmente o mais alto ou maior mensageiro. O nome hebraico Miguel, encontrado no Antigo Testamento, significa quem é como Deus. Ou às vezes forma uma pergunta, quem é como Deus? Assim, o título Miguel, o arcanjo, pode ser traduzido como o maior mensageiro que é Deus. Se isolarmos e examinarmos a palavra arcanjo, veremos outra correspondência interessante. A única outra passagem na Bíblia que usa a palavra arcanjo está em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. E observe seu contexto. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É a voz do arcanjo que ressuscita os mortos em Cristo. E o próprio Senhor é quem grita. Isso indica que eles são um e o mesmo. Jesus é Miguel, o arcanjo. Ele não é um anjo criado, mas o comandante e chefe dos anjos. Jesus é aquele que grita, a voz do arcanjo. E ele é o maior mensageiro a ressuscitar os mortos. Obviamente, os anjos não têm o poder de ressuscitar os mortos. Número 5. O povo de Deus liberto. Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que são sábios brilharão como o resplendor dos céus, e aqueles que levarão outros à justiça brilharão como estrelas para todo sempre. A ressurreição especial acontece então. O povo de Deus brilhará como estrelas no reino eterno de Jesus. Por favor, digite na seção de comentários: Jesus me salvará. Sede fiéis, amigos, e combatei o bom combate da fé, e que todos continuemos a buscar a verdade na profecia bíblica.